Olá, alunos, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre drogas que atuam como estimulante do sistema nervoso central. E como que nós definimos substâncias estimulantes? Então, toda substância que é utilizada voluntariamente com a finalidade de obter estados alterados de consciência são consideradas substâncias estimulantes. Mas é claro, né? Diferente do álcool. O álcool vai dar alteração na consciência, mas ele deprime o sistema nervoso central. Já as substâncias que estimulam o sistema nervoso central vão dar a sensação de euforia, sensação de aumento da capacidade física e também mental decorrente do estímulo que o sistema nervoso central teve a partir da utilização dessa substância. Como representantes dessa classe de estimulantes do sistema nervoso central, nós temos a cocaína, os anfetamínicos, os xantínicos, como por exemplo a cafeína, e a nicotina. Claro, nós não temos uma utilização de xantínicos com uma atuação tão grande para dar essa euforia. Dá o estado de alerta, mas não dá euforia, então não se enquadra bem uma droga utilizada para motivar, para mudar, né, a pessoa, mudar a sensação de espírito, digamos assim, da pessoa. A nicotina, eu já falei para vocês na aula passada, né, sobre ela, sobre o tabaco. Nessa aula, nós vamos dar ênfase à cocaína e aos anfetamínicos. Vamos começar falando da cocaína. A cocaína, ela é extraída de um arbusto nativo aqui na América do Sul chamado Erythroxylum coca, que nós também conhecemos popularmente como coca. Então, vai ser extraída das folhas desse arbusto, das folhas de coca. E ela é um alcaloide. Então, a molécula é conhecida como benzoilmetilhexgonino. Nós, durante a extração, vamos obter uma pasta. Depois, essa pasta vai ser purificada. Já vou mostrar para vocês em um dos próximos slides como que ela é extraída e depois como ela é purificada. A cocaína ela tem como característica um sabor amargo. Após purificada, ela vai ser branca, inodora e cristalina. E vai ter ação anestésica e também vasoconstritora. Mas como que descobriram que numa folha de coca tinha um alcaloide com efeito alucinógeno? Então, nós sabemos que há muitos e muitos anos a população pré-incaica essa folha para ter um efeito de euforia, para se sentir estimulado. E a utilização dela começou a ser mais pronunciada há mais ou menos 5.000 anos atrás, onde eles utilizavam essas folhas na forma fumada para rituais religiosos. E a utilização começou a ser bem disseminada, né, na região, principalmente na região da América do Sul e no resto do mundo. Em 1914, por causa do efeito alucinógeno e também por causar dependência, ela passou a ser proibida. Então, até 1914, essa substância era bem utilizada. Se vocês forem pesquisar um pouquinho mais, vocês vão observar aí que até a Coca-Cola, né, era feita com cocaína. Claro que mudou muito, ainda é feita, mas eles retiram do extrato a cocaína. Então, faz com folhas de coca, mas sem cocaína. Então, utiliza-se até hoje. E ela começou também, teve uma disseminação muito grande, principalmente na América do Norte, tentando ser utilizada como medicamentos que substituiriam a morfina, a dependência principalmente por morfina, mas é claro que daí descobriu-se que o efeito dela, de dependência, era muito grande também. Então, eles
começaram a utilizar cocaína para diminuir a dependência da morfina e ficaram dependentes de cocaína. É uma coisa assim que não estava no contrato deles, digamos assim, eles não imaginavam que isso ia acontecer. Até se vocês tiverem interesse, tem uma série muito legal do History que fala sobre os gigantes da indústria. E tem um episódio sobre a Coca-Cola. É muito legal. Lá ele conta a história. Foi um farmacêutico que desenvolveu a Coca-Cola e ele desenvolveu realmente para perder a dependência da morfina. Porém, né, ele acabou se tornando aí, né, dependente da cocaína e teve, né, vários problemas durante a vida e acabou adoecendo e vendeu, a família dele, se eu não me engano, vendeu a Coca-Cola, né, para uma outra empresa e daí virou, é claro, a febre mundial que é hoje. Se vocês tiverem interesse, assistam lá, é Gigantes da Indústria. Conta muito bem a história da Coca-Cola, bem legal, eu recomendo. Quando faz a extração da cocaína das folhas de coca, nós não temos o pozinho direto, tá? Nós temos uma pasta de coca, que é essa imagem que eu coloquei aqui para vocês. Depois, essa pasta de coca vai ser purificada com ácido clorídrico ou ácido sulfúrico para, então, apresentar aquela característica de pó branco. A cocaína ela é utilizada de diversas formas, assim, cada dia eu acho que surge uma forma diferente de ser utilizada. Eu não vou entrar em detalhes sobre todas as formas, mas eu vou falar sobre as principais. Então vamos começar falando das folhas de coca. Ela é muito utilizada principalmente na região dos Andes, né? A população lá mastiga essa folha juntamente com uma substância alcalinizante ou utiliza ela na forma de chá. As folhas vão apresentar uma quantidade de alcaloide de 0,5 a 1,5%. Então, dentro dessas folhas, nós vamos ter essa concentração de cocaína. O cloridrato de cocaína vai se apresentar como pó branco, né? Que pode ser utilizado na forma inalada por via nasal ou também é utilizado por acesso venoso. Aqui o cloridrato, como ele foi purificado, ele tem uma grande quantidade de alcaloide, podendo ter uma concentração de 15 a 75%. Esse cloridrato, ele não é fumado. Por quê? Porque a temperatura de combustão dele é muito baixa. Então, se a pessoa for queimar ele, digamos assim, ele vai se deteriorar. Então, não vai ter o efeito alucinógeno que essa pessoa está procurando, não vai ter a ação no sistema nervoso central, porque o alcaloide se deteriorou. A cocaína fumada é o crack. Então, o crack é um derivado da cocaína chamado de base livre. Vai ser obtida a partir da dissolução do cloridrato de cocaína com água, agente alcalinizante, normalmente bicarbonato de sódio, e aquecimento. A partir do momento que se realiza essa transformação da cocaína em base livre, ela se torna uma substância solúvel em água e também se torna volátil quando aquecida a 90 graus Celsius. Então, ela vai ser fumada, né? Ela passa a ser fumada, o que ela não era anteriormente por causa da temperatura de combustão da cocaína. A partir do momento que se faz essa modificação na cocaína, utilizando água, bicarbonato, aquecimento, pode-se acontecer uma purificação. Depende muito da forma que está sendo realizada essa modificação, essa transformação em base livre. E isso pode aumentar a concentração de cocaína naquela substância, né? naquela base. Então, a concentração varia de 40% a 90%. Daí vocês podem pensar assim,
Mas, professora, antes o negócio estava praticamente puro e vai até 75%. Agora vai até 90%. Porque durante o processo, mesmo com adição de bicarbonato, pode ocorrer uma purificação, porque a partir do aquecimento vai ter eliminação de substâncias e também vai ter uma transformação nessa cocaína que agora virou crack. A absorção do alcaloide depende muito da via utilizada, né? Claro, é óbvio isso, né? Então, nós temos diversas vias de utilização, como eu já comentei com vocês, intranasal, oral, intravenosa e respiratória. As mais comuns são intranasal e respiratória. E aí nós temos aqui uma tabelinha que eu coloquei para vocês falando sobre a via de exposição, a demora para o início da ação, o pico de ação e a duração. Então, nós conseguimos observar que a intranasal demora de 1 a 5 minutos, tá, pessoal? Aqui tá tudo em minuto. Eu esqueci de colocar, mas é tudo em minuto. Então, demora de 1 a 5 minutos. O pico de ação de 20 a 30 e o tempo de duração de 60 a 120 minutos. A intravenosa e a fumada, menos de 1 minuto para fazer o efeito, né, para ter ação. Tem o pico de ação que demora de 3 a 5 minutos e a duração leva de 30 a 60 minutos. A gastrointestinal, nós não sabemos bem a duração dos efeitos, mas nós sabemos que começa-se a ação com 30 a 60 minutos e o pico de ação leva de 60 a 90 minutos. Ou seja, ela é a que tem uma ação mais prolongada, provavelmente, né? Porque o pico de ação dela é mais longo, então acredito que nós teremos uma ação mais prolongada. Mas, das mais utilizadas, que é a intravenosa e a fumada, nós conseguimos observar que a ação intranasal, demora, porém a duração da ação é maior. Além disso, por que a intranasal, tá de dificuldade. Por que a intranasal demora mais para fazer efeito? Porque ela precisa passar pelas membranas da mucosa. E a gastrointestinal também precisa passar pelas membranas da mucosa. E lembra que eu falei que a cocaína ela tinha uma capacidade vasoconstritora? Falei lá nos primeiros slides. Isso dificulta, retarda a absorção. Por isso que a intranasal, apesar de você pensar a intranasal vai ter um efeito rápido, demora mais tempo. Já a fumada, como vai até o pulmão, chega pelo pulmão, um local super irrigado, ela vai ser absorvida mais rapidamente e, consequentemente, vai ter um efeito mais rápido. E a intravenosa já foi aplicada na veia, então já vai ter o efeito rápido também. Comparável, veja, a fumada é comparável com a intravenosa o efeito. A cocaína, ela se liga a duas proteínas plasmáticas. Uma delas é a alfa-1 glicoproteína ácida e a outra é a albumina. A alfa-1 glicoproteína ácida tem alta afinidade pela cocaína. Já a albumina, a afinidade é baixa, mas mesmo assim a ligação é significativa. Então, o que não se liga à forma livre varia 67% a 68% da quantidade absorvida. É claro que quando nós falamos dessa quantidade, é numa concentração de 300 a 1.500 nanogramas por ml. Então, nós vamos ter mais ou menos essa concentração. Se tiver uma quantidade maior de droga, vai ter uma quantidade maior de forma livre. Essa aqui essa concentração, é nessa faixa de droga utilizada. Ela vai se acumular no fígado
onde tem alta afinidade por alguns receptores hepáticos e por isso ela acaba se acumulando nesta região. A distribuição da cocaína no organismo, ela é ampla, né? Nós sabemos que ela atravessa a placenta, ela vai estar presente no leite materno e também vai atravessar a barreira hematocefálica. É claro, né, professor? Ela vai atuar no sistema nervoso central. Sim, né? Então ela consegue atravessar essa barreira hematocefálica, principalmente porque ela tem uma lipossolubilidade muito grande. Então, ela atravessa, ela vai ser sequestrada pelos adipócitos e também vai conseguir chegar ao sistema nervoso central. Uma característica interessante, vocês provavelmente já ouviram falar, que tem alguns exames que procuram cocaína no fio de cabelo. Vocês já ouviram falar sobre isso? Ah, foi observado que a pessoa era usuário porque fizeram um exame no fio de cabelo e tinha cocaína presente. Provavelmente vocês já ouviram falar. Mas como que foi parar no fio de cabelo, né? Então, na verdade, nós ainda não temos uma metodologia bem descrita, nós não sabemos bem como isso acontece. Mas o que acredita-se? Acredita-se que a partir do folículo piloso nós vamos ter o envio, né, principalmente por ser uma região com bastante vascularização, o envio aqui durante a formação do cabelo. Então, quando o cabelo começa a se formar, os pelos, a cocaína ela começa a ser enviada para o cabelo. Por isso, ela vai estar presente por muito tempo no cabelo do indivíduo, né? Porque ela vai ficar ali no cabelo e não vai sair, digamos assim. Então, pode ser que não esteja na raiz, mas na ponta do cabelo, na ponta dos pelos, vai ter presença de cocaína. A cocaína, ela vai ser biotransformada em diversos metabólicos. Um monte, pessoal, um monte. É claro que eu não vou entrar em detalhe em todos eles, eu vou falar sobre os principais, tá bom? Então, nós temos que lembrar que a cocaína, que também pode estar em alguns livros representados como coque, ou, como eu falei para vocês, benzoilmetil-equigonina, vai ser biotransformada no fígado, isso mesmo. Então, nós vamos ter a biotransformação dele, principalmente, dela, né? Principalmente em éster-metil-equigonina, também conhecido como EME, e também benzoilequigonina. Então, são os dois principais metabólicos. Nós temos aí a presença na urina desse éster-metil-equigonina de 32% a 49%, e o benzoilequigonina vai estar numa concentração de 29% a 45% na urina. Mas nós vamos ter também presentes equigonina, norcocaína e benzoilnorequigonina, uma concentração bem baixa, mas essas substâncias também estarão presentes. Então, a partir do benzoilmetilequigonina, nós vamos ter aqui os principais, né, metabólicos dele. Então, vamos começar aqui pela metabolização com a enzima colinesterase. Então, vai transformar a cocaína em éster-metil-equigonina. Depois, nós podemos ter uma outra transformação com colinesterase para transformar esse éster-metil-equigonina em equigonina. A cocaína ainda pode sofrer transformação lá no citocromo P450, transformando a cocaína em norcocaína. E ainda nós podemos ter a ação da carboxilesterase, transformando cocaína em benzoilequigonina. A partir do momento que nós temos a formação da benzoilequigonina,
nós podemos ter uma atuação novamente da colinesterase, transformando essa benzoilequigonina em equigonina. Então, nós vamos ter o metabólito final, digamos assim, como equigonina, mas eu já mostrei para vocês, falei, a maior concentração na urina vai ser de benzoilequigonina e éster-metil-equigonina. Nós também podemos ter a cocaína pura na urina, aproximadamente uma concentração de 10%. Então, 10% dela pode ser excretada na urina da forma pura. Tem alguns compostos que também podem aparecer dependendo da utilização da cocaína. Por exemplo, se utiliza a cocaína juntamente com etanol, nós vamos ter a formação do coca-etileno. Esse coca-etileno vai ter o mesmo efeito da cocaína no sistema nervoso, só que a meia-vida é mais prolongada, então o efeito da droga acaba sendo maior. E quando a cocaína é utilizada na forma de crack, nós vamos ter alguns produtos de degradação térmica, porque vai queimar, né? Principalmente essa substância aqui, ó, éster-metilanidroequigonina. Também a gente pode chamar de metilequigodina. Essa característica é muito importante porque essa substância vai servir como biomarcador. Nós já falamos sobre isso, vocês já sabem o que é biomarcador, né? Então, para saber se a droga foi utilizada na forma de crack, podemos utilizar a identificação da metilequigodina na urina. Então, nós conseguimos observar a presença dela e, então, avaliar que a droga foi utilizada na forma de crack fumado. Do mesmo jeito que quando, por exemplo, a pessoa chega em coma no hospital, para poder saber se ela fez utilização de cocaína com etanol, pode-se observar a presença de coca-etileno. A eliminação ela vai acontecer por forma renal. Os metabólitos eu já falei mais ou menos a concentração deles, e a forma inalterada vai estar numa concentração de 10%. Eu também já falei, mas coloquei aqui para vocês saberem também que nós vamos ter todos aqueles metabólitos na urina e também a excreção da cocaína na forma inalterada. E como que a cocaína atua no organismo? Então, ela vai estimular, já vou mostrar como, a elevação de noradrenalina e também dopamina. Então, a partir da utilização dela, nós vamos ter um aumento de noradrenalina e um aumento de dopamina. Isso vai fazer com que a pessoa tenha a sensação de euforia. Logo após a utilização, começa-se a diminuir muito a concentração de noradrenalina e de dopamina, abaixo do normal. Consequentemente, a pessoa vai ter uma sensação de depressão. Então, logo após a utilização, euforia total. Depois, uma depressão do sistema nervoso central. Mas como assim, professora, que aumenta a quantidade de noradrenalina e dopamina? Aumenta a produção? Não. Como que vai aumentar? Vai aumentar a quantidade dessas substâncias, desses neurotransmissores na fenda sináptica. Então, vamos relembrar um pouquinho aí de fisiologia e também de farmacologia. Então, nós temos o terminal nervoso do neurônio pré-sináptico. Ele vai receber um sinal do organismo que vai modificar aqui a membrana, o cálcio entra e libera o neurotransmissor. Esse neurotransmissor vai vir para a fenda sináptica e vai atuar no neurônio pós-sináptico. Então, vai atuar no receptor do neurônio pós-sináptico. E, então, o neurotransmissor ele vai começar a voltar para o neurônio da nossa fenda sináptica, o neurônio pré-sináptico. Então, ele começa a ser recapturado.
Então, ele vai ter uma volta, vai voltar. Só que a cocaína inibe essa volta. Ela vai atuar aqui, ó, vocês estão vendo em amarelinho? Vai atuar no receptor do terminal pré-sináptico, bloqueando o retorno da dopamina nesse caso. Então, a dopamina não consegue retornar e ela acaba ficando por mais tempo na fenda sináptica e tendo uma ação por um tempo maior. Mesma coisa acontece com a noradrenalina. Então, nós vamos ter um bloqueio na recaptura desse neurotransmissor e ele fica por mais tempo atuando na fenda sináptica. Pessoas que fazem utilização por muito tempo dessas drogas começam a produzir menos neurotransmissores, porque elas pensam assim, não preciso produzir tanto porque o que eu estou produzindo já está funcionando. E daí a dependência aumenta, a pessoa precisa aumentar a concentração da droga, precisa aumentar a dose da droga para poder ter o efeito que tinha antes. E a dependência vai cada vez piorando mais. E é claro, né, que quando a pessoa para de utilizar a droga, ela vai ter uma depressão grande do sistema nervoso central e precisa, é claro, de ajuda para poder se livrar, digamos assim, da droga. E quais são os efeitos da utilização da cocaína? Então, nós observamos os pacientes com agitação psicomotora, estimulação dos receptores alfa, beta 1 e beta 2 adrenérgicos, que podem causar taquicardia, vasoconstrição e também hipertensão arterial por causa da vasoconstrição, aumento de aminoácidos excitatórios no sistema nervoso central, como glutamato e aspartato, que vão dar a essa pessoa uma hiperatividade do sistema nervoso central, mas também podem causar convulsão e hipertermia. A cocaína ainda ela bloqueia a recaptura de serotonina e a serotonina ela vai ficar presente por mais tempo nas fendas sinápticas. E é por causa dessa serotonina em excesso que vai ter alucinação, psicose, anorexia e hipertermia. Lembrando aí que pessoas que utilizam cocaína, elas emagrecem bastante, justamente porque elas não têm fome, então elas não comem, elas se satisfazem, né, com a droga. Nós temos também um bloqueio dos canais de sódio, que pode levar localmente à anestesia das membranas axonais. E quando utiliza drogas extremamente altas em excesso, maior do que o normal, né, seria, digamos assim, além de todos esses efeitos colaterais, nós podemos observar uma ação chamada quinidina-like. Antes o coração estava com taquicardia, agora ele vai alongar a contração dos ventrículos, vai prolongar a duração da sístole elétrica ventricular, o que ocasiona uma bradicardia e uma hipotensão. Então, antes ele estava trabalhando a todo vapor. Agora, como a dose está muito elevada, ocorre essa ação quinidina-like, que faz com que o organismo diminua os batimentos cardíacos e cause, então, hipotensão. Ainda sobre os efeitos periféricos dessa droga, nós podemos observar uma produção aumentada de endotelina e uma diminuição do óxido nítrico. O óxido nítrico ele é muito importante para a vasodilatação. A partir do momento em que nós diminuímos a produção, nós podemos ter uma vasoconstrição e também podemos ter um aumento na adesividade plaquetária e também um aumento na permeabilidade endotelial. Isso pode causar aí a formação de trombo, por exemplo, e também pode causar uma hipertensão por causa da vasoconstrição. O uso crônico ainda pode levar a focos de microfibrose miocárdica
e miocardite, independente se a pessoa tem ou não tem uma presença, uma lesão prévia coronariana. Então, o efeito no coração, pessoal, é drástico. É muito difícil, assim, né, ver uma pessoa que utiliza uma droga por tanto tempo ter um coração normal. Normalmente, ela vai ter diversas alterações coronarianas. E pode ainda ocorrer reações distônicas, acatísia, pseudoparkinsonismo, justamente porque nós vamos ter uma diminuição de ação da dopamina e muitas vezes o organismo diminui até os receptores de dopamina para tentar combater o efeito adverso dessa droga. A dose tóxica da cocaína varia muito, né? Depende da tolerância individual, da via de administração, da associação com outras drogas, como por exemplo com o álcool, né, que eu comentei, e também varia dependendo do teor de droga naquela forma de uso. Então depende do teor de alcaloide. Para vocês terem uma ideia, quando a gente fala da via de administração, nós observamos que a aplicação rápida por via intravenosa pode levar à convulsão e arritmia na mesma dose inalada ou ingerida, no qual só observa-se a sensação de euforia. Então tem que, né, observar isso, dependendo da forma de utilização, pode-se ter uma dose tóxica numa concentração menor. A ingestão única de 1 grama ou mais de cocaína pode ser fatal. Há relatos ainda de morte com concentração bem menor, doses de 20 miligramas, por exemplo, na forma parenteral, já tem relatos de morte nessa concentração. A manifestação clínica ela varia muito dependendo também da dose. Então, numa intoxicação leve a moderada, você vai observar o indivíduo com agitação psicomotora, apreensão, psicoalucinação, hipertensão, náusea, vômito, dor abdominal. Também pode observar a lesão da mucosa e septo nasal, que acontece quando o indivíduo faz uso crônico da droga. Tem vários sintomas, várias manifestações clínicas, mas não vou entrar em detalhes para não prolongar muito a aula, mas eu coloquei todos aqui para vocês observarem. E intoxicação grave, além daquelas alterações observadas no slide anterior, nós também observamos arritmia cardíaca, hipotensão arterial, dispneia, convulsão, bradicardia e, é claro, né, se não houver alguma medida de atendimento, vai ter insuficiência renal, coma, fibrilação ventricular, insuficiência respiratória e, consequentemente, o óbito. Em relação ao diagnóstico laboratorial, o mais utilizado é o teste qualitativo utilizando imunocromatografia. Então, eu vou mostrar para vocês como que realiza esse teste, tá? É a nossa aula prática dessa semana. Então, eu vou explicar bem com detalhe, é bem interessante. É um teste bem utilizado para qualificar, né? Para dizer se nós temos ou não droga na urina. Normalmente é feito com a urina. É bem legal, eu vou mandar para vocês uma aula sobre isso essa semana. E nós também temos o teste utilizando cromatografia em camada delgada, feito na urina, e ele vai diagnosticar a droga metabolizada e a droga não metabolizada. Então, quando nós falamos de droga não metabolizada, do benzoilmetilequigonina, nós vamos observar a droga na urina de 6 a 12 horas após o uso. E quando nós temos um uso
há um tempo maior, nós vamos observar aí na CCD a benzoilequigonina, que é um dos derivados da droga, da metabolização. Então, qual que é o biomarcador na CCD? Benzoilequigonina, tá? Que vai ser observada até 60 horas depois da utilização. A cocaína pode ser observada? Pode, mas o tempo é muito pequeno, de 6 a 12 horas. Por isso, nós podemos ter uma ação, uma atividade melhor, né? Quando nós observamos a benzoilequigonina, porque ela fica por mais tempo na urina. E agora nós vamos falar das anfetaminas. As anfetaminas são utilizadas de diversas formas, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre elas. Nós temos várias anfetaminas. Então, a anfetamina, que eu coloquei uma moléculazinha aqui atrás para vocês, ó, ficou bonito esse slide, né? Então, ela pode ser utilizada de várias formas. Como nós temos diversas drogas derivadas, nós temos diversas formas utilizadas também. Pode ser por via oral, por via respiratória e também por via intravenosa. Essa droga ela foi sintetizada em 1887 por Edelan. Então, esse senhor aí, né, que em 1887 sintetizou essa droga. Em 1950, a anfetamina ela ganhou uma popularidade muito grande no mundo inteiro, principalmente porque era uma droga utilizada para emagrecimento. Mas depois ela começou a ser utilizada como droga de abuso. Mas, pessoal, a anfetamina ela foi muito utilizada na Segunda Guerra também, principalmente por aumentar, né, aumentar a efetividade dos soldados, eles tinham uma força maior, digamos assim, se sentiam mais animados para trabalhar, né? Vamos falar desse jeito. E também foi muito utilizado no Japão, a anfetamina durante a Segunda Guerra para trabalhadores rurais, porque eles trabalhavam mais para a produção rural. Então, a anfetamina ela foi muito disseminada na Segunda Guerra. E, claro, né, causou muita dependência e acabou se tornando uma droga de abuso, tanto que as pessoas tiveram uma dificuldade muito grande depois da Segunda Guerra em se desfazer da anfetamina, né, em conseguir superar essa dependência. A anfetamina, ela produz um efeito no sistema nervoso central mais prolongado que a cocaína. Ela é utilizada pelos caminhoneiros para rebite, onde eles utilizam a droga com bebida alcoólica para ter um efeito de alerta, segundo eles, né? Mas nós sabemos que ocorre muito acidente por causa da utilização desses rebites. Também foi muito utilizada, como eu falei para vocês, como anorexígeno, sendo que no Brasil hoje nós não utilizamos nenhum medicamento, foi proibido, né, a utilização dele como anorexígeno, mas nós temos um medicamento bem utilizado aí, que é a Ritalina. Sim, pessoal, a Ritalina é uma anfetamina e ela acaba auxiliando, né, a estudar. Por quê? Porque ela prende a atenção das pessoas, então as pessoas utilizam para estudar. É claro que ela também é utilizada não somente para estudar, né? Ela é utilizada para pessoas que têm déficit de atenção, para poder focar, né? Então tem o uso pediátrico desse medicamento também. Nós temos diversas anfetaminas, diversas. Aqui eu coloquei alguns derivados de drogas de abuso mesmo, tá? Que são utilizadas, né, para ter esse efeito alucinógeno, efeito eufórico, como por exemplo o êxtase, provavelmente você já deve ter ouvido falar, cristal ice, droga do amor, love drug. Então, nós temos diversas, eu não vou entrar em detalhe sobre cada uma delas, mas eu coloquei aqui para vocês saberem que existem muitas anfetaminas que são utilizadas como drogas de abuso.
Em relação ao medicamento, além da Ritalina, nós tínhamos no Brasil o Femproporex, Meazindol e Anfepramol. Esses medicamentos eram utilizados para emagrecer, mas em 2011 a Anvisa proibiu a utilização, principalmente porque causava muita dependência, e hoje é proibida a venda, comercialização e fabricação de anfetaminas para esse fim no Brasil. Nós temos ainda a utilização de algumas anfetaminas como descongestionante nasal. Provavelmente vocês não sabiam disso. Nafazolina, efedrina e fenilefrina. Então, esses são anfetaminas, mas não têm o efeito alucinógeno que as outras drogas têm, nem causam dependência. A anfetamina ela é muito bem absorvida, tanto por via oral quanto por via intravenosa. Ela vai ter um pico de concentração plasmática em 3 a 6 horas. Então, nós vamos ter esse pico. Já dá para ver a diferença aí da cocaína, que era até 120 minutos, né? 2 horas. Aqui, ó, já tem o pico dela é muito maior, de 3 a 6 horas. Isso significa que o efeito vai ser mais prolongado. Em relação à distribuição, depende muito da anfetamina. A maioria vai ter uma distribuição de 3 a 33 litros por quilo, exceto a pemolina, que tem um volume de distribuição de 0,2 a 0,6 litros por quilo. Em relação à ligação proteica, vai variar muito dependendo da droga. Para vocês terem uma ideia, o metilfenidato, que é a Ritalina, vai ligar-se à proteína de 15 a 16%. Então, 15 a 16% se liga à proteína. Já a droga fenfluramina vai ter uma ligação de 34% à proteína plasmática. Então, nós observamos que o metilfenidato vai ter uma ação mais rápida, né? Por se ligar menos à proteína. Em relação ao metabolismo, nós sabemos que o metabolismo é hepático e é por via PY citocromo, né? P450. Também, né? O citocromo P450, mais uma vez aparecendo aqui. A metabolização dos anfetamínicos lá no fígado é bem complicada. Então, tem anfetaminas, né, anfetamínicos, que apresentam 14 metabólitos. É muita coisa, né? Então, aqui eu coloquei a metabolização da metanfetamina para vocês observarem a quantidade de metabólitos, né? Então, ela pode ser transformada em anfetamina, também pode ser transformada em 4-hidroximetanfetamina. Então, ela vai sendo transformada, não vou entrar em detalhes, porque, né, seria, vamos dizer assim para vocês, sobre-humano decorar todas elas. Mas eu quero que vocês observem que vai variar muito dependendo da anfetamina e que, lembre-se aí, são muitos metabólitos, muitos metabólitos. Então, coloquei para vocês saberem que existe essa metabolização e que ela é uma metabolização bem modificada, né? Vamos dizer assim, vai ser muitos metabólitos presentes durante a biotransformação da metanfetamina. A eliminação da anfetamina, ela vai ocorrer por via renal. E ela tem uma característica bem interessante. A eliminação depende do pH urinário. Se o pH estiver ácido, nós temos uma eliminação muito grande. Até pode eliminar 60% da anfetamina na forma inalterada. Já quando o pH está base, neutro, nós vamos ter uma eliminação de 3 a 7% de anfetamina
na forma inalterada. Se o pH urinário tiver básico, ocorre reabsorção renal da anfetamina. Então, o efeito da droga vai ser prolongado, porque ela vai ficar por mais tempo, né, na corrente sanguínea. A meia-vida da droga depende muito de qual droga foi utilizada. Então, a metanfetamina vai ter uma meia-vida que varia de 12 a 34 horas. O MDMA vai ter uma meia-vida de 5 a 10 horas. E o metilfenidato tem uma meia-vida de 2,5 a 4 horas. Mas, pessoal, essa meia-vida depende muito da utilização, tá? Então, quando utiliza-se essa droga por um uso prolongado, nós vamos prolongar a meia-vida, aumentando a duração dos efeitos. E como que as anfetaminas elas atuam? Elas atuam de diversas maneiras. Uma das maneiras é por causa da semelhança da anfetamina, das anfetaminas, né, com a noradrenalina e a dopamina. Então, a estrutura semelhante faz com que essas anfetaminas se liguem lá nos receptores alfa e beta-adrenérgicos. Então, muitos autores defendem que uma das formas de atuação da anfetamina é ligando-se aos receptores. Tá? Então, ainda, claro, muitos estudos estão sendo realizados, mas uma das atuações seria dessa forma. As anfetaminas, elas também podem atuar estimulando a liberação de noradrenalina, de dopamina e de serotonina, podem atuar bloqueando o transportador aqui, que causa a recaptura neural de monoaminas pelos neurônios pré-sinápticos e também pode atuar inibindo a monoaminoxidase, que é a enzima que degrada os nossos neurotransmissores, né? Então, se nós temos bloqueio da MAO, nós não vamos ter a degradação das monoaminas. Então, ela acaba ficando presente no neurônio pré-sináptico e sendo novamente liberado para a fenda sináptica. Então, ela atua dessas três formas e por isso que o efeito dela é muito maior que o da cocaína, né? Atua de várias maneiras. A anfetamina, ela possui dose tóxica variável, dependendo da droga utilizada. Então, depende da substância. Geralmente, essa droga tem um baixo índice terapêutico. O que quer dizer? Quer dizer que a concentração tóxica e a concentração que tem efeito no sistema nervoso central são muito próximas. Então, uma dose um pouco maior pode levar a um dano grave. Então, essa é a questão, né? Então, uma droga utilizada muitas vezes sem observação de dose, né? Que pode levar à morte do indivíduo. Nós temos um alto nível de tolerância desenvolvido quando a pessoa toma doses repetidas, ou seja, ela tem que aumentar a dose para ter o efeito desejado. Do mesmo jeito que a cocaína ela diminuía a produção normal do organismo de noradrenalina e de dopamina, as anfetaminas também. O organismo ele para de produzir. Isso faz com que a pessoa tenha que tomar uma dose maior, que tenha que aumentar a dose para ter o mesmo efeito. A DL50-DL é estimado entre 20 a 25 miligramas por quilo. Mas, como eu falei, depende muito da substância utilizada. Em relação à manifestação clínica, nós vamos observar estimulação adrenérgica prolongada, principalmente no sistema nervoso central
e cardiovascular. Em intoxicação leve a moderada, vamos ter agitação, sudorese, midríase, náuseas, vômito, dor abdominal, hipertensão, taquicardia, dor torácica, cefaleia e hiperventilação. Já a intoxicação grave, que vai acontecer com drogas de abuso, nós observamos uma hipertermia muito grande, muito grave, com temperaturas acima de 40 graus. Observa-se hipertensão, infarto, vasoespasmo, acidente vascular cerebral, psicose, convulsão, coma e, é claro, né, se não for atendido, pode levar à morte. Em relação ao diagnóstico, nós também utilizamos teste imunocromatográfico e CCD. A CCD aqui pode-se utilizar o sangue, mas preferencialmente utiliza-se urina. Esse teste imunocromatográfico, como eu falei para vocês, eu vou dar na aula prática e vou explicar como ele funciona. Tanto a cocaína quanto a anfetamina causam dependência e, consequentemente, síndrome de dependência. E aí nós observamos pessoas com muito sono, fome intensa, exaustão e depressão. Alguns autores falam às vezes depressão, mas se a utilização das drogas é prolongado, lembrem-se lá que eu comentei, vai ter uma diminuição na produção de monoaminas pelo organismo. Consequentemente, a pessoa vai ter depressão, porque a depressão ela está ligada à produção de monoaminas, né? Se nós temos uma diminuição, depressão é meio óbvia, digamos assim. Eu coloquei esse dado aqui que vai ajudar vocês a lembrarem sempre de como a cocaína e a anfetamina atuam. Ela vai aumentar a quantidade de dopamina e noradrenalina. Se aumenta a quantidade de dopamina, vamos ter aquele comportamento de excitação e psicose. Se aumenta a quantidade de noradrenalina, nós vamos ter uma estimulação motora. Então, isso é característico, né? As pessoas que fazem utilização dessa droga vão estar, né, ter essa sensação de excitação, psicose, e muitas vezes vão ter uma estimulação motora, tremor, inquietação. É bem comum. Então, guardem esses dois dados que eu tenho certeza que vocês vão sempre lembrar como a anfetamina e a cocaína atuam. Pessoal, eu confesso que a aula hoje ficou um pouco extensa, né, mas são dados bem importantes, né, que nós precisamos observar aí. Na próxima aula, eu não vou mandar aula, vou mandar um questionário, tá bom? Então, nós teremos um questionário. Essa semana, eu vou dar um alívio para vocês. Eu vou mandar aula prática, mas não vai ter exercício, tá? Então, vou dar uma tranquilizada aí para vocês poderem assistir às aulas, para a semana que vem fazerem o questionário. Beleza? Então, uma boa semana para vocês e até a próxima aula.